Hoje, no nosso quadro de saúde, nosso tema insônia, qualidade do sono, né? Percebo todo mundo, quando eu falei aqui na redação sobre esse tema, as pessoas logo se identificaram, porque tá difícil ter uma boa noite de sono. Você que tem dificuldades para pegar no sono diariamente e no dia seguinte acorda cansado para trabalhar, vai entender mais sobre esse problema. A psiquiatra da Sociedade Brasileira do Sono, a Flávia Zuccolotto, explica as principais causas da insônia e como a higiene do sono, a alimentação e também técnicas de relaxamento podem nos ajudar no combate dessa condição. Doutora Flávia, muito bom dia, obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Doutora, quando é que a gente, na verdade, a gente consegue identificar a insônia, que não é só ali uma noite mal dormida? Quando é que a gente se enquadra nesse quadro, né, de insônia? Bom dia. Olá, bom dia, Vilela. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, pela audiência. Bom, acho que isso é uma pergunta inicial muito importante, né? Porque a insônia, acho que quase todo mundo já teve alguma noite em que teve uma certa dificuldade para dormir, né? E ter esse tipo de sintoma não necessariamente vai caracterizar uma doença, né? Mas o que a gente observa? Se esse sintoma de dificuldade para iniciar ou dificuldade para manter o sono ou ainda acordar muito antes do desejado, né? Então, por exemplo, eu poderia acordar às 7 da manhã, das 5 eu já desperto e não durmo mais. Então, se isso acontece de maneira repetida, e aí a gente usa como critério 3 vezes durante a semana ou mais, né? Então, no mínimo 3 vezes na semana, por no mínimo 3 meses, aí eu teria o diagnóstico da doença insônia, que é um diagnóstico clínico, não é necessário que seja feito nenhum exame, né? E aí, fora isso, a gente pode ter aí sintomas mais pontuais, situações onde eu tenho a insônia, e aí isso é diferente de ter o transtorno de insônia mesmo, que é esse que eu acabei de falar para você, né? Que é bem prevalente na nossa população. E doutor, o que pode causar a insônia? Muito bem. Existem alguns fatores de risco, tá certo? Então, assim, há pessoas, né, em situações onde você está mais predisponente a ter insônia. Ser mulher é um dos fatores de risco, a gente vê que tem uma maior prevalência. A idade avançada também é um dos fatores de risco importante. Algumas profissões, como profissões onde eu tenho trabalho em turno, né, elas podem favorecer com que eu tenha esse tipo de situação. E aí existem também algumas situações que elas são precipitadoras de uma insônia, né, uma situação traumática ou onde eu desenvolvo aí formas de dormir de maneira mais errada, tá? Então, acontece alguma coisa na minha vida e a partir daquilo eu começo a dormir diferente. Então, isso pode ser um diagnóstico de alguma doença física ou o diagnóstico de alguma doença mental. Geralmente a insônia ela ocorre bastante com alguns transtornos mentais, né? Então até uma mudança de hábito, eu mudei de cidade, mudei de horários e não consegui me adaptar adequadamente. A gente fala que a causa, né, da insônia é multifatorial. Então, quando a gente vai avaliar, a gente tem que entender o que está acontecendo e muitas vezes pode estar co-ocorrendo com outros transtornos, né? E hábitos mesmo, né? Então, aí eu tenho uma situação a qual desencadeio, mas depois eu posso manter hábitos que vão perpetuar esse sintoma de insônia, né? E doutora, também a insônia também pode estar relacionada à alimentação, consumo de Sim. álcool, ao tabagismo, ou não é tão comum assim? Muito bem, Vilela, exatamente, né? Então, quando eu falo de hábitos, a gente pode incluir também os hábitos alimentares, certo? Então, a insônia, ela tem muito a ver com o nosso dia de 24 horas. Então, o que acontece na minha noite, muitas vezes é uma resposta a como foi o meu dia. Por exemplo, o uso de cafeína, ele atua como um psicoestimulante, certo? E a gente tem que lembrar que para eu poder dormir, é exatamente o que eu preciso fazer, é conseguir relaxar, né? Conseguir, então, entrar num estado de maior relaxamento para conseguir induzir o sono. Se eu tenho dentro de mim alguma substância que me deixa mais ativado, eu estou indo para um caminho contrário,
certo? Então, a cafeína é uma das substâncias que a gente entende como psicoestimulante e ela está presente, é importante lembrar, não é só no café, né? Então, alguns refrigerantes, alguns tipos de chá, né? Então, eu tenho que ficar bem atento. Aí, algumas substâncias, por exemplo, o próprio chocolate, ele também tem ali algumas xantinas que podem ser mais estimulantes. Então, isso também pode desencadear insônia. A nicotina, como você disse, ela é um importante, ela mantém a vigília, ela, né, é importante mantenedor dessa vigília. Então, também o paciente que faz uso de nicotina, principalmente concentra esse uso à noite, provavelmente ele vai ter mais dificuldades para dormir. E até mesmo a qualidade do que a gente escolhe comer à noite, certo? Então, é importante que eu não faça aí, não me alimente de algo muito pesado nesse horário, pensando que aí eu vou conseguir relaxar mais facilmente e dormir mais facilmente se eu tenho uma alimentação mais leve, né? Então, sim, alguns alimentos podem, substâncias podem desencadear a insônia. Energético, né, que também vai ter aí substâncias psicoestimulantes. O pré-treino, às vezes o paciente esquece e ele pode ser um potente aí influenciador nesse sono da noite também. E doutora, celular que é difícil a gente largar, né? E eu percebo que sim, às vezes a gente cai ali, o algoritmo ele percebe, manda uma coisa, depois outra, e a gente acaba até perdendo a hora de dormir. Tem algum uso assim mais seguro, até determinado período antes da gente entrar naquele processo de relaxamento para dormir? Tem alguma recomendação nesse sentido? Perfeito. Você sabe que a gente precisa, que a nossa melatonina, né, que a gente fala que é o nosso hormônio da noite, que ele é liberado, e hoje tem muitas pessoas comprando, né, tomando de forma exógena. A melatonina, ela é produzida, liberada, quando eu tenho a ausência de luz. Então, o meu corpo percebe, né, o meu cérebro percebe através da minha retina que está caindo a luz, então que eu estou entrando no período da noite e ele vai fazer a sinalização para a liberação de melatonina. Você imagina o que acontece quando eu coloco uma tela realmente nesse momento do processo. Então, eu atrapalho e muito isso. Então, a recomendação é de 2 horas antes de dormir que não tenhamos tela, né? Então, mas o que eu vou fazer? Posso ficar com uma luz que não seja direta na minha retina, né? Uma luz contra, mais baixa, onde eu possa fazer, por exemplo, alguma leitura mesmo. Então, essa é a ideia da gente realmente precisa. E para além da luz, né, para além do raio de luz, realmente existe ainda a interferência desse conteúdo que eu estou consumindo naquela hora. Ora, se for um conteúdo muito interessante, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir relaxar para dormir. A mensagem que eu vou mandar para o meu cérebro vai ser: permaneça acordado para você continuar consumindo aquilo. Como você disse, o algoritmo vai nos levar para o conteúdo mais interessante possível. Porque se for chato, eu vou mudar né? Eu vou fazer ali, vou rolar a tela. Então, realmente a gente precisa dar a possibilidade de conseguir dormir, né? E a tela atrapalha. Doutora Gersina mandou uma mensagem aqui pra gente. Ela disse que costuma dormir a partir das 23 horas. E aí ela consegue levar esse sono dela até as 3 da manhã. E aí depois ela acorda e fica ali até as 5 horas da manhã tentando dormir, né? Mas há esse fracionamento. Às vezes ela consegue retomar o sono, às vezes ela não consegue. Tem alguma dica para a gente ajudar a Gersina a conseguir ter esse sono direto, sem fracionar o sono? Vou dizer para você, viu, Gersina? Também sofro com isso. Perfeito. Então, assim, né, uma das coisas que a gente tem que observar, como eu disse no início da entrevista, se isso está acontecendo 3 vezes na semana ou mais de 3 meses, ela já tem o diagnóstico de insônia, né? Insônia precisa ser tratada, tá? Então, assim, uma das coisas importantes, e esse horário da madrugada pode ter a ver com um estresse aumentado, né? Ou com alguma dessas questões aí de grande preocupação, tá? Uma das dicas que eu posso dar para ela, além de, claro, vai precisar ser avaliada, então, né, se existem esses critérios, ela já fecha para. E, doutora, o que é essa chamada higiene do sono e como é que a gente faz? Doutora, acho que perdemos o sinal com a doutora. Estamos tendo uma
conversa aqui sobre o nosso sono, qualidade do sono. Entrevista com a Flávia Zuccolotto, ela que é psiquiatra da Academia Brasileira do Sono, está explicando pra gente sobre os problemas, né, o que causa insônia, que a gente precisa ter mais atenção à alimentação, né, também mais cuidado com o uso de telas como celular, né, porque isso ali próximo à hora do sono acaba dando um probleminha, a gente pode ter mais dificuldade para dormir. Sobre o uso de celular, a doutora falou pra gente que até umas 2 horas antes do período do sono é bom a gente evitar o uso de aparelho, porque o cérebro já começa com todo aquele processamento ali, a direcionar o corpo para o sono, para a hora do sono, e a gente acaba bombardeando ali o cérebro com aquele canhão de luz, então evita celular até 2 horas antes do sono. Também evitar cafeína, né? Ter atenção com energéticos, inclusive pré-treino. Para quem costuma treinar na parte da noite, nessa correria do dia a dia, né? Só sobra a parte da noite para a gente treinar. Tenha atenção com o pré-treino que acaba influenciando também. A doutora ainda disse que problemas, né? Esses problemas podem ser mais recorrentes em mulheres e também pessoas com idade mais avançada, né? Mas vai ensinar ali, ela traz algumas dicas ainda sobre técnicas para relaxamento, para a gente conseguir, né? Para a gente conseguir engatar o sono, né? Ela já trouxe também dicas para você que tem o sono fracionado. E agora, a doutora já está comigo de novo na linha, ela vai explicar para a gente o que é higiene do sono e como fazer. Vamos lá, doutora. Olá, tá aqui, Vilela. Bom, a higiene do sono nada mais é do que algumas práticas que você pode ter para você ter um sono mais saudável, certo? Então, acho que isso é algo básico que enquanto tratamento, a gente vai precisar de mais do que isso, tá? Mas isso são práticas para você ter um sono saudável, para prevenir que você tenha um sono ruim, ok? Dentro disso, acho que vai um pouco do que eu havia falado antes, que é importante a gente ter horários regulares, tá? Então, uma das coisas mais importantes para que eu tenha um bom sono é eu ter regularidade no meu horário de dormir e no meu horário de acordar, tá? Incluindo os finais de semana, né? Ok, às vezes eu passo um pouquinho, mas não pode ser extremamente irregular, tá? Além disso, realmente o que nós já havíamos falado sobre luz e telas, eu preciso evitar essa luz, está recomendado 2 horas, mas pelo menos 1 hora antes de dormir. Eu não posso fazer isso porque eu estou impedindo a liberação da minha melatonina, né? E também o contrário, quando eu acordar de manhã, é importante que eu consiga me expor à luz, né? Então, eu estou falando aqui que um ambiente favorável para que o sono aconteça também é importante, tanto na questão da luminosidade, quanto na questão de temperatura, tem que estar uma temperatura agradável, não pode ser um lugar com muitos ruídos, né? Outra coisa que é importante também é eu utilizar a minha cama e fazer essa associação somente para dormir. Então, evitar fazer qualquer outra coisa na cama que não seja dormir, ok? Porque senão meu cérebro não faz a associação certa. Então, o que é o ideal? Eu acordo pela manhã, eu já levanto. Eu não trabalho na cama, eu não como na cama, eu não estudo na cama. Eu realmente só uso a cama mesmo para dormir, ok? E é importante que eu evite esse tipo de compensação. Então, se eu não tive uma noite legal de sono, tentar manter ainda a minha rotina. Naturalmente, meu corpo vai se adaptar, vai se organizar no período da noite, e se eu cochilar, talvez eu perpetue essa noite que vai ser desorganizada, ok? E em relação à alimentação, que a gente havia conversado, prestar atenção em substâncias que possam ser mais estimulantes, né, e evitá-las, e evitar também algumas comidas que sejam muito gordurosas ou que me exijam muito à noite, também pode atrapalhar, né? E se eu conseguir também fazer exercício físico.
A gente sabe que o exercício, ele nos ajuda justamente a como se eu acumulasse mais cansaço, então isso me facilitasse, isso melhorasse o meu sono da noite. Tá? Então isso poderia ser bem bom para poder ter boas noites de sono. Doutora, eu queria que a gente detalhasse um pouquinho uma coisa. Esse eu adoro, que são os cochilos durante o dia. Ajudam ou atrapalham? Perfeito, né? Então, geralmente, ela atrapalha, tá? Então, assim, quando o paciente tem o hábito, culturalmente, sempre cochilou, às vezes a gente mantém, mas o que acontece? Pense você que a partir do momento que eu acordei pela manhã, e eu vou passar o meu dia todo acordado em vigília, eu vou estar acumulando cansaço, né? Como se eu fosse acumulando tijolinhos de cansaço, tá? Durante o dia. Em algum momento, no final do dia, eu chego num pico desse cansaço e aí eu começo, então, a ter dentro do meu cérebro, desencadear aí algumas reações para que eu consiga, então, relaxar e dormir. A partir do momento que eu resolvo ter um cochilo, eu tiro alguns tijolinhos de cansaço, certo? Então, o que isso pode repercutir? Quando à noite eu quiser induzir o sono, eu ainda não estou tão pronto, porque eu acabei relaxando e dormindo ali um período considerável durante o dia, ok? Então eu vou, às vezes, demorar mais para pegar no sono. Ainda, se eu acordo de madrugada, ok, peguei no sono no horário que eu estou acostumado, mas acordei de madrugada. Como eu cochilei durante o dia, eu não tenho o cansaço suficiente para retomar o sono, né? Então, aí eu, às vezes, permaneço em vigília. Se eu estou mais cansado, então se eu tive ali, né, reações metabólicas mais importantes durante o dia, é mais fácil de eu conseguir ter o que a gente chama, tá, de pressão de sono para poder fazer eu voltar a dormir. Então, geralmente, quando a gente está tratando um paciente que tem insônia, a gente tende a extinguir os cochilos. Se isso não é possível, a gente pede para fazer o mínimo de tempo possível, por volta de meia hora, no máximo 40 minutos. Doutora, desse tijolinho do cansaço, eu acho que eu tenho uma olaria, viu? Tô com estoque. Então, Doutora, né? pra gente finalizar, qual a orientação que você deixa para quem quer ter uma noite de sono melhor? Perfeito. Eu acho que lembrar que para que a gente consiga dormir, a gente precisa conseguir relaxar. Então, eu não posso decidir que eu vou dormir quando eu estou em meio a uma situação ou um ambiente extremamente estressor. Eu preciso ter minimamente alguma rotina que me leve ao relaxamento. Se eu conseguir fazer isso toda noite, o meu corpo aprende que por mais que o meu dia tenha sido atribulado, ali, naquele momento, eu estou me preparando para dormir. Então, lembrar para nós, adultos, que assim como a gente ensina as crianças, né, vai ninar o bebê para dormir, vai levá-lo para um ambiente mais calmo, mais aconchegante, às vezes vai ler uma história, algo do tipo, a gente também precisa disso. Então, eu preciso passar por essa fase de relaxamento para poder possibilitar que o sono venha. Né? Então, hoje, nesse mundo muito corrido, né, com várias tarefas que nós temos, a gente quer sair da nossa plena vigília e já quer ir para o sono. E não tem como pular esse momento de relaxamento. Então, tentem ter essa rotina na qual eu tenho esse momento de maior tranquilidade para daí o sono vir. Senão, eu vou ter que acabar recorrendo a formas artificiais de induzir o sono, que geralmente não é o adequado. Conversamos com a doutora Flávia Zucoloto, ela que é psiquiatra da Academia Brasileira do Sono. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada e bom dia para vocês e bom sono à noite. Obrigado. Até.